Boa tarde a todas e todos. Me chamo Vaguinho, sou liderança aqui do Quilombo do Campinho, comunidade quilombola que fica em Paraty, no Rio de Janeiro, sul do Rio de Janeiro, e também coordenador do Fórum de Comunidades Tradicionais, movimento das comunidades indígenas, caiçaras e quilombola dessa região, dos municípios de Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba. Falar sobre inclusão digital nessas comunidades, que são centenas, que historicamente são excluídas de um processo e de um modelo de desenvolvimento de sociedade, de país, que muitas poucas políticas públicas chegaram até os dias de hoje, usando exemplo que comunidades isoladas, como algumas indígenas, como a aldeia Araponga, e comunidades tradicionais caiçara lá da Reserva Ecológica da Joatinga, que o acesso para chegar é de barco e mais de 2 horas de barco, né? Tem comunidade que chegou aí energia elétrica 2 anos atrás, 3 anos atrás. E algumas dessas comunidades ainda não chegaram à energia elétrica, né? Algumas não têm serviços básicos de saúde, como posto de saúde, e algumas ainda não chegaram à escola, ou as escolas foram desativadas, escolas públicas. Recentemente, com a chegada do governo Lula, programa de Ponto de Cultura, né? Programa Cultura Viva, algumas dessas comunidades chegaram alguns equipamentos, como os telecentros, né? O telecentro chegou aqui por volta dos primeiros pontos de cultura de 2005, 2006, com vários equipamentos, né, de computador, câmera, máquinas fotográficas, mesas, cadeiras, para implementar os telecentros, que foi muito difícil chegar, né? Foi um processo que durou um tempo por conta, né? Houve uma desorganização, né? Até mesmo de localização dessas comunidades, de endereço, de equipamentos trocados, mas enfim, aquelas que foram mais e melhor organizadas conseguiram instalar alguns desses equipamentos e com parceria, né, com outras organizações, com fortalecimento das associações de moradores, conseguiram equipar e num período, né, as pessoas tiveram o primeiro contato aí com política pública de inclusão digital. Essa ação, né, envolveu, como eu falei, várias organizações, mas ela não se sustentou muito tempo, porque alguns desses equipamentos eles foram deteriorando, né? Não foi um processo contínuo, não tivemos muita formação, capacitação, teve algumas, mas não foram suficientes, né? E as pessoas não conseguiram, a maioria, se capacitar, e nem as organizações tiveram estrutura para continuar o processo, né, de implementação dos pontos de cultura, que logo também foram ficando fragilizados aí e passando por esse processo de desmonte mesmo desses pontos de cultura. Os equipamentos foram ficando obsoletos, teve um papel importante, mas não atingiu o seu objetivo, que foi continuar com o processo de inclusão digital e também social dessas comunidades, né? Salvando algumas aí que conseguiram, né, a partir de muitos esforços das suas lideranças e das suas parcerias,
continuarem com alguma ação, mas também bastante pontual nesse processo. Chegaram outros equipamentos, muito mais pela capacidade de organização das pessoas, né? Como um smartphone, como um celular, que consegue acessar, né, algum sinal de internet, porque também aqui nós estamos falando de um território que está, né, entre as maiores metrópoles do Brasil, com uma visitação de turista, de um turismo que a gente questiona, mas que ele é fato aqui na economia dessa região, e está entre as duas principais cidades do Brasil, mas essas comunidades estão aquém de ter uma estrutura de inclusão digital satisfatória. Através dos seus esforços e desses equipamentos privados, né, que não são tão eficientes, mas que conseguem chegar nessas comunidades, a gente avança aos poucos, muito pouco, mas suficiente para essas comunidades, pelo menos, se comunicar, falar das suas problemáticas, falar dos seus desafios e encarar a inclusão digital como mais um desafio para essas comunidades tradicionais que precisamos avançar muito. A partir dos nossos esforços, com nossos projetos, as nossas ações aqui, a gente tem permitido, né, que a gente faça esse debate, né, da inclusão, que as comunidades saiam desse papel de excluído, não só da questão da inclusão digital, mas de todos os outros processos históricos que a gente passa nesse país.